despeito dessa baixa popularidade, aqui do seu lado no telão está aqui intenção de voto para presidente segundo turno, algo que a Mônica já tinha falado. Tem 8 cenários, Lula contra todo mundo do outro lado. Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, as sondagens foram variadas. Em todas, a Lula aparece numericamente à frente. Pondero Lula contra Bolsonaro, Lula contra uma pessoa que está inelegível, e ali, numa pesquisa de 2 pontos de margem de erro, está ali empatado tecnicamente, numericamente à frente. Lula contra Michele Bolsonaro, 44% contra 38%. Parecido se fosse um cenário contra Tarcísio de Freitas, ressalto que isso é sondagem de segundo turno. 43% para Lula, 37% para Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, 35% com Lula com 42%, e ali cenários todos parecidos, até contra Ronaldo Caiado, que está ali, que é o que pontua menos, né? Contra Lula, está 44% para Lula, 30% para o governador de Goiás, que é o primeiro aí que já está se apresentando como pré-candidato a essa altura, porque não temos nada para registrar candidatura, está muito cedo, assinante. Dependendo do nome do candidato, vai aumentando o voto branco e o nulo. E o não vai votar. Exato. Ou seja, tem um certo desgaste, né, desses nomes, particularmente dos clássicos aí. Já que você falou em desgaste, Mônica, primeiro a gente falou do desgaste do governo, a queda na popularidade desde o dia de ontem, né, as dificuldades do presidente Lula, ao mesmo tempo mantendo a dianteira aí em todos esses cenários que foram pesquisados pela Quest em eventuais segundo turno, né? Agora vamos trazer a rejeição, então, já que a gente está falando de desgaste, a rejeição dos candidatos, que é sempre fator fundamental para um segundo turno. Pode descer, gente, vamos descer na página 22. É aí, essa exatamente, é aí, né? Essa tela aí, conhecimento potencial de voto e rejeição dos candidatos, que os pesquiseiros sempre nos ensinam a tentar fazer uma combinação com intenção de voto, ajuda a explicar muita coisa. O Lula com a rejeição maior, né? Comparado a sondagens anteriores, né? Você está acompanhando aí na sua tela. Por exemplo, em janeiro de 2025, a rejeição conhece e não votaria era 49% do Lula contra 47% de conhece e votaria. Tinha ali um racha, né? Agora não. Agora ele tem 55% de conhece e não votaria, a gente lê como rejeição, e 41% que conhece e votaria. Lula está hoje com a rejeição igual, mesmo patamar de Jair Bolsonaro, com 55% de rejeição. De Bolsonaro é estável, né? A de Bolsonaro está ali. Era 57, foi para 53, agora 55%. Nos demais você não encontra, a não ser Eduardo Bolsonaro, que também tem uma rejeição muito parecida com a do pai dele, ó, 56%. 23% com conhece e votaria, bem baixo de Eduardo Bolsonaro, no eventual disputa em 2026, mas está aí o quadro. Rejeição de Michele Bolsonaro, 48%, a rejeição também, quase 50%. A de Tarcísio de Freitas, a rejeição mais baixa do que de Michele, do que de Lula, do que de Jair Bolsonaro e Eduardo, 32% de rejeição, e ali embaixo tem Ratinho Júnior com a rejeição um pouco menor, de 29%, e tem todos aí que foram testados nessa pesquisa Quest. Mas tem que chamar atenção para o fato de que lá com o Tarcísio, 45, 42, de dezembro para março, não conhece. Então, tem os problemas dos governadores. Você vê também que com o Ratinho Júnior, com o Romeu Zema, mais, que né? 51%. E Caiado, é muito alto o item de não conhece. Tem que ponderar essas coisas, porque faz diferença, né? As pessoas conhecem mais a Michele Bolsonaro do que Romeu Zema. Conhecem mais a Michele Bolsonaro do que o próprio Tarcísio. Portanto, faz diferença. E aí você tem pouco espaço. Por exemplo, no caso do Lula, só 4%, claro, que não conhecem o presidente. Claro. Então, você tem uma rejeição alta, isso também é mais um desafio.